Milionário encontra crianças abandonadas no parque. E o que acontece depois é inacreditável. Antes de continuar, peço que apoie o nosso canal curtindo este vídeo e se inscrevendo. Sua participação é essencial para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como esta. Agora respire fundo, deixe o mundo lá fora por um instante e venha comigo conhecer essa emocionante história. A noite caía sobre São Paulo e a cidade respirava seu ritmo acelerado, com luzes piscando-nos, arranha-céus e carros correndo pelas avenidas. O vento frio cortava as ruas do Ibirapuera, onde poucas pessoas ainda caminhavam naquela hora. Henrique Vasconcelos, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, dirigia seu carro de luxo pelas ruas quase desertas. Ele voltava de uma reunião que poderia aumentar sua fortuna ainda mais, mas naquele momento sua mente estava distante. Para ele, cada negociação era uma jogada de xadrez. Cada investimento, um passo para expandir seus negócios. Mas nada naquele mundo de números o prepararia para o que estava prestes a acontecer. Quando seu carro passou por uma das entradas do Parque do Ibirapuera, algo fez seu coração acelerar. À sombra de um banco de concreto, encolhida contra o vento cortante, estava uma menina descalça, agarrada a 2 bebês. Eles estavam cobertos apenas por trapos finos, tremendo de frio, os rostinhos sujos e pálidos. Henrique freou bruscamente. Seu primeiro impulso foi ignorar, seguir em frente. Não era problema dele. O Brasil estava cheio de histórias tristes e ele aprendeu desde cedo que não podia resolver todas. Mas então ele olhou novamente pelo retrovisor. A menina segurava os bebês como se sua própria vida dependesse disso. Seus pequenos braços envolviam os 2 com desespero, como se quisesse protegê-los do mundo inteiro. Henrique saiu do carro num impulso, sentindo o vento gelado bater contra seu rosto. Aproximou-se devagar, o barulho dos passos fazendo a menina levantar a cabeça. Seus olhos castanhos estavam vermelhos de cansaço e medo. "Ei, você está bem?" Sua voz saiu mais suave do que esperava. Nenhuma resposta. A menina apenas apertou ainda mais os bebês contra o peito. Eles pareciam tão frágeis, tão pequenos. Henrique se ajoelhou diante dela, tentando não parecer ameaçador. "Você tem alguém? Seus pais estão por perto?" O silêncio foi a única resposta. Mas ele viu nos olhos dela o que precisava saber: medo. Não havia ninguém vindo buscá-los. Ele olhou para os bebês, pequenos demais para estarem ali, abandonados à própria sorte. Henrique tomou uma decisão. Aquela menina e aquelas crianças não passariam mais uma noite ao relento. Ele pegou a menina nos braços, sentindo o peso quase inexistente de seu corpo frágil. Com cuidado, ergueu os bebês, um de cada lado. "Vocês vêm comigo?" A menina tentou protestar, murmurando algo inaudível, mas estava fraca demais. Ela desmaiou nos braços dele antes que pudesse resistir. Henrique os colocou no banco de trás do carro e acelerou em direção aos jardins, onde ficava sua mansão. Pela primeira vez em anos, um problema que não envolvia dinheiro ocupava sua mente. Ele não sabia ainda o que fazer com eles, mas sabia que não os deixaria morrer ali. A menina ainda estava deitada na cama macia da mansão Vasconcelos, mas sua expressão não mostrava alívio. Seus olhos corriam por cada canto do quarto, como se tentasse entender onde estava e para onde poderia correr, caso precisasse. Henrique observava tudo da porta. Nunca foi bom com crianças. Sua vida sempre foi feita de contratos, reuniões e negociações milionárias. Mas agora havia uma garota assustada e 2 bebês sob o seu teto. A governanta da casa, Dona Cida, se aproximou da cama com um copo de leite quente e um prato de comida. "Você está segura aqui, meu bem? Eu sou Cida.
E essa aqui é Helena, minha ajudante. Como você se chama? A menina hesitou. Seus músculos estavam tensos, como um animal encurralado. Então sua voz saiu baixa e desconfiada. Isadora, e os bebês? Como se chamam? Perguntou Helena gentilmente. João e Miguel. A menina olhou para os dois agora enrolados em cobertores quentinhos, dormindo profundamente. Foi só depois de ver os irmãos em segurança que ela relaxou um pouco os ombros, mas seus olhos ainda estavam cheios de desconfiança. Henrique deu um passo à frente, mantendo as mãos nos bolsos. Queria entender. Pode me contar o que aconteceu? Por que estavam no parque sozinhos? A pergunta fez Isadora apertar os lábios. Ela hesitou, como se ponderasse se podia falar. Mas então olhou para os bebês, fechou os olhos e respirou fundo. Minha mãe morreu no ano passado. Sua voz saiu sem emoção. Mas Henrique percebeu a dor escondida ali. O quarto ficou em silêncio. E seu pai? Ele perguntou. Isadora abaixou a cabeça. Depois que ela se foi, ele começou a beber. No começo só ficava triste, mas depois começou a dizer que a gente era um peso, que ele não devia mais alimentar a gente. Dona Cida levou a mão ao peito, chocada. Mas, meu Deus, vocês são filhos dele. Os olhos de Isadora se endureceram. Isso nunca importou. O silêncio na sala era sufocante. Henrique sentiu algo estranho dentro do peito. Ele já tinha ouvido muitas histórias tristes na vida, mas nunca tão de perto. Ele machucava vocês. Isadora hesitou. No começo, não. Só sumia. Mas depois começou a gritar, a jogar coisas, a dizer que preferia que a gente sumisse. Ela respirou fundo. E ontem ele disse que ia resolver o problema. Dona Cida apertou o pano do avental, ansiosa. O que ele fez? Isadora fechou os olhos. Ele pegou o João e disse que ia largar ele na rua, que ninguém sentiria falta. O coração de Henrique acelerou de raiva. E o que você fez? Os olhos da menina brilharam com algo feroz. O que minha mãe teria feito? Ele esperou. Eu peguei meus irmãos e corri. As palavras dela pairaram no ar. Henrique respirou fundo. Nunca enfrentou um problema que dinheiro não pudesse resolver de imediato. Mas essa situação era diferente. Isadora finalmente ergueu os olhos para ele. Então me diz, o que acontece agora? Henrique não tinha essa resposta ainda, mas sabia que a partir daquele momento, essa história não sairia mais das suas mãos. O silêncio que se seguiu à pergunta de Isadora parecia pesado como chumbo. O que acontece agora? Henrique não era um homem que hesitava diante de decisões. No mundo dos negócios, seu instinto sempre foi rápido, certeiro, frio. Mas agora, diante dessa menina de 12 anos, ele não tinha uma resposta imediata. Ele respirou fundo. Agora você e seus irmãos precisam descansar. Depois veremos o que fazer. Foi a única coisa que conseguiu dizer naquele momento. Isadora continuou olhando para ele por alguns segundos, como se tentasse ler seus pensamentos. Então, desviou o olhar para os bebês. Ela não confiava nele, mas por ora não tinha escolha. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas enormes janelas da mansão Vasconcelos, iluminando os rostos tranquilos dos bebês. Eles dormiam profundamente no berço improvisado no quarto de hóspedes. Isadora não dormiu direito. Passou a noite em claro, sentada no canto da cama, abraçando os joelhos. Seu corpo ainda não aceitava aquele conforto. Dona Cida entrou devagar, carregando um prato de comida fumegante. Trouxe algo para você comer, meu bem. Seus irmãos já tomaram leite e estão bem. A menina franziu a testa, hesitando. Pegou o prato, mas não comeu imediatamente. Seus olhos caíram sobre Dona Cida. Por que vocês estão nos ajudando? A governanta sorriu com ternura. Por que ninguém deveria passar pelo que você passou?
Houve um breve silêncio. E por que seu irmãozinho agarrou meu dedo hoje cedo, como se estivesse me pedindo para cuidar dele? Os lábios de Isadora se entreabriram, mas nenhuma palavra saiu. Então, finalmente, levou a colher à boca. Henrique observava tudo de longe. Ele ainda tentava entender por que havia levado aquelas crianças para casa. Não era típico dele. Passou a vida resolvendo problemas com dinheiro, tomando decisões racionais, frias e calculadas. Mas, dessa vez, foi diferente. Algo naquela menina assustada e nos bebês indefesos o fez agir por impulso. E agora? O que fazer com eles? O tempo passou lentamente naquela tarde. Henrique andava de um lado para o outro na biblioteca da mansão, sentindo uma inquietação incomum. Ele precisava de ajuda. Decidiu então chamar Isadora para conversar. A menina entrou devagar, desconfiada, com os ombros tensos e os olhos sempre atentos a qualquer movimentação. Ela caminhava como alguém que passou muito tempo vivendo à beira do perigo. Sente-se, pediu Henrique, apontando para uma poltrona próxima. Isadora não obedeceu de imediato. Cruzou os braços e o encarou. Vai dizer quando a gente tem que ir embora? Disparou ela com a voz firme, mas carregada de desconfiança. Não, respondeu ele, paciente. Eu chamei uma assistente social. Ela está a caminho. O rosto de Isadora se contorceu de pavor. Não, gritou com a voz trêmula. Eles vão levar a gente de volta para o meu pai. Calma, calma, tentou tranquilizá-la. Ela não vai levar vocês para ninguém, sem antes ouvir o que você tem a dizer. Os olhos de Isadora brilharam com lágrimas contidas, mas ela não protestou mais. Apenas se encolheu na poltrona, abraçando os joelhos. Pouco tempo depois, a campainha soou. Henrique foi até a porta e recebeu uma mulher de meia idade com um olhar firme, mas gentil. Boa tarde, Sr. Vasconcelos. Sou Teresa, assistente social. Ele a conduziu até a biblioteca, onde Isadora permanecia sentada, ainda encolhida. Teresa se aproximou e se agachou na frente da menina, falando com calma. Oi, querida. Eu sou Teresa. Quero conversar um pouco com você. Pode ser? Isadora assentiu levemente, sem dizer uma palavra. Não vou te levar para o seu pai, disse Teresa, percebendo o medo evidente na menina. Estou aqui para garantir que você e seus irmãos fiquem seguros, tá bom? Isadora respirou fundo, tentando acreditar naquelas palavras. A conversa seguiu por um tempo, com Teresa fazendo perguntas delicadas sobre a vida da menina, seus irmãos e o que havia acontecido na noite anterior. Henrique permaneceu próximo, atento a cada detalhe. De repente, o telefone na biblioteca tocou, interrompendo a conversa. Desculpe, disse Henrique pegando o aparelho. Alô? A voz do outro lado fez seu sangue gelar. Eu sei que meus filhos estão aí. Henrique sentiu a respiração travar por um instante. Virou-se lentamente para Isadora, que estava pálida, com os olhos arregalados. Como você descobriu isso? Perguntou Henrique, a voz firme. O homem riu do outro lado da linha. O que você acha? Passei a noite perguntando em bares, becos e praças. Alguém viu você levando eles para sua casa? Eu sempre sei onde encontrá-los. Sempre. A voz carregava um tom ameaçador que fez Isadora se encolher ainda mais. Eles não vão a lugar nenhum, respondeu Henrique firme. Você pode ter dinheiro, Vasconcelo, mas eu sou o pai deles. A voz dele soou ainda mais agressiva. E você vai se arrepender de ter se metido onde não devia. A linha caiu. Henrique permaneceu imóvel por alguns segundos, segurando o telefone com força. Olhou para Isadora, que agora estava agarrada ao braço de Teresa, trêmula e assustada. Ele vai vir atrás da gente, murmurou a menina, a voz quase sumindo.
Henrique se aproximou e se ajoelhou na frente dela. Ele não vai chegar perto de vocês, disse ele com firmeza. Eu prometo. Isadora o encarou com os olhos cheios de medo, mas, por alguma razão, uma pequena centelha de esperança começou a surgir. Henrique sabia que estava prestes a enfrentar um desafio como nunca antes, mas ele estava disposto a proteger aquelas crianças, custasse o que custasse. Teresa se levantou devagar e se aproximou de Henrique. Sua expressão era séria e preocupada. Senhor Vasconcelos, o que essa menina contou é grave, disse ela em tom firme. Eu vou precisar relatar isso imediatamente às autoridades. Isso significa que ele pode levar essas crianças? Perguntou Henrique, a voz carregada de tensão. Teresa balançou a cabeça. Não se ele for considerado uma ameaça. O que Isadora descreveu indica negligência e maus tratos. Vou solicitar uma medida protetiva para que as crianças permaneçam sob sua responsabilidade até que a justiça decida o que fazer. E se ele tentar alguma coisa antes disso? Questionou Henrique, preocupado. Vou alertar o conselho tutelar e a polícia para que fiquem atentos, garantiu Teresa. Mas tenha cuidado. Henrique assentiu. Pode deixar. Eu não vou permitir que ele chegue perto deles. Pouco depois, Teresa se despediu e partiu. Isadora ainda estava na sala, sentada no sofá com os braços envoltos nos joelhos. Ela vai ajudar mesmo? Perguntou com a voz pequena. Henrique se aproximou e se agachou na frente dela. Vai sim. E eu também vou, afirmou com firmeza. Mas preciso que você confie em mim. Isadora o encarou com os olhos ainda tomados pelo medo. Meu pai sempre consegue o que quer, murmurou ela, quase sem voz. Ele nunca desiste. Henrique segurou as mãos dela com delicadeza. Ele não vai chegar perto de vocês, prometeu. Mas no fundo, Henrique sabia que o perigo ainda não havia passado. Naquela mesma noite, a tensão na casa era quase palpável. Henrique reforçou a segurança, garantindo que ninguém desconhecido se aproximasse. Helena e Dona Cida, a governanta, ficaram o tempo todo ao lado dos bebês, sem desgrudar os olhos deles. Mas Isadora sabia a verdade. Seu pai nunca desistia. E algumas horas depois, o som do interfone soou pela casa, interrompendo o silêncio como um trovão. Na tela de segurança, lá estava ele, posto sujo, olhar injetado, bêbado e furioso. Ele tinha vindo buscar os filhos e não aceitaria um não como resposta. A casa de Henrique estava mergulhada em silêncio. O som do interfone ainda ecoava em sua mente enquanto ele olhava para a tela de segurança. O homem do outro lado não parecia um pai desesperado pelos filhos. Parecia um predador atrás de sua presa. Seu rosto sujo, os olhos vermelhos e a forma instável, como se movia, denunciavam o seu estado. Ele não estava sóbrio. Abra essa porta, Henrique. Eu sei que meus filhos estão aí. Sua voz ecoou pelo portão. Isadora sentiu o coração parar. Seu corpo inteiro se encolheu no sofá. O medo a dominava por inteiro. Henrique respirou fundo e pegou o telefone. Segurança, ninguém abre os portões. Esse homem não entra aqui. Lá fora, o pai de Isadora começou a esmurrar o portão, chutando o ferro com violência. Vocês não têm o direito. Eles são meus. Eu decido o que acontece com eles. A raiva misturada com o álcool o tornava ainda mais perigoso. Dentro da casa, Isadora tremia. O medo era tanto que ela sentia o corpo inteiro formigar. Ele sempre entrava. Ele vai entrar. Ele sempre entra, sussurrou a voz embargada. Henrique se ajoelhou diante dela, segurando seus ombros com firmeza. Não, aqui ele não entra. Aqui ele não manda em nada. A menina levantou os olhos para ele, um olhar carregado de dúvidas. Ela queria acreditar, queria mesmo,
mas confiar era algo que há muito tempo não fazia. Lá fora, os seguranças tentavam conter o homem. O senhor precisa sair daqui. Caso contrário, seremos obrigados a chamar a polícia. Ele riu, um riso rouco e cruel. Ah, podem chamar. Quero ver vocês explicarem para a polícia como esse milionário roubou meus filhos de mim. Os seguranças se entreolharam. Ele estava tentando inverter o jogo. Ele cuspiu no chão e se afastou lentamente. Isso aqui não vai ficar assim, murmurou, os olhos ardendo de ódio. Eu volto. E então sumiu na escuridão da rua. Dentro da casa, Isadora não conseguia respirar direito. Seu corpo estava tenso. Suas mãos ainda apertavam o braço do sofá com força. Henrique passou a mão pelo rosto exausto. Naquele momento, ele entendeu algo muito importante. Se queria realmente proteger aquelas crianças, não bastava impedir aquele homem de entrar. Precisava de algo definitivo. E ele já sabia qual seria o primeiro passo. O silêncio após a partida do pai de Isadora não trouxe alívio. Na casa de Henrique, todos estavam tensos. O perigo não havia passado, apenas recuado temporariamente. Isadora continuava sentada no sofá, ainda abraçando os joelhos. Seus olhos estavam fixos em um ponto distante, mas sua mente revivia cada detalhe daquela noite. Henrique a observava. Aquela menina de 12 anos não deveria carregar tanto medo. Ele respirou fundo. Era hora de agir. Você quer que ele volte para pegar vocês? Isadora olhou para ele surpresa. Não. Então precisamos garantir que isso não aconteça. Ela franziu a testa. Como? Henrique se sentou à frente dela, encarando-a diretamente. Eu vou conseguir a guarda de vocês. O choque foi imediato. Helena e Dona Cida trocaram olhares surpresos. Isadora arregalou os olhos. O quê? Seu pai claramente não tem condições de cuidar de vocês. Ele é um perigo real. Eu tenho recursos para garantir que fiquem seguros. E vou usá-los. Mas... Isadora engoliu em seco. Você não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Henrique soltou um leve sorriso, balançando a cabeça. Não. Mas algumas coisas não precisam de obrigação. Precisam de decisão, e eu decidi. A menina desviou o olhar, tentando absorver aquela informação. E se ele lutar contra isso? Ele vai lutar, admitiu Henrique. Mas eu sou um homem acostumado a vencer batalhas. E essa eu não vou perder. Isadora sentiu algo diferente naquele momento. Esperança. Mas o medo ainda estava lá. Se ele descobrir, vai fazer de tudo para impedir. Então vamos agir rápido. Henrique se levantou e pegou o telefone. Vou ligar para meu advogado. Até amanhã cedo os papéis já estarão em andamento. Isadora sentiu um nó se formar em sua garganta. Por tanto tempo, ela acreditou que ninguém jamais lutaria por eles. Mas ali diante dela, estava um homem disposto a mudar isso. O problema? O pai de Isadora não era do tipo que aceitava perder. E em algum lugar da cidade, ele já estava tramando seu próximo movimento. O dia amanheceu frio e cinzento sobre São Paulo. Na casa de Henrique, a tensão era quase palpável. Ele já estava de pé há horas falando com advogados, reunindo documentos e preparando o primeiro passo para conseguir a guarda de Isadora e dos gêmeos. Isadora observava tudo de longe. Nunca ninguém havia movido um dedo por eles. Agora esse homem, um milionário, um completo estranho até ontem, estava disposto a enfrentar uma batalha contra seu próprio pai. Mas Isadora sabia a verdade. Isso não seria fácil. Seu pai não ia aceitar perder. E enquanto o sol subia lentamente no céu nublado, ele já estava em ação. Do outro lado da cidade, em um pequeno bar decadente na zona leste de São Paulo, o pai de Isadora bebia com um sorriso malicioso nos lábios. Henrique acha que pode me tirar meus filhos? Murmurou, girando o copo na mão.
Ele não faz ideia com quem está lidando. Um homem robusto sentado à sua frente cruzou os braços. O que você pretende fazer? Ele inclinou a cabeça, um brilho perigoso nos olhos. Vou virar o jogo a meu favor. Pegou o telefone e discou um número. Alô? A voz do outro lado soou impaciente. Quero abrir um processo contra Henrique. Houve um breve silêncio. Com que base? O sorriso dele se alargou. Sequestro. Na casa de Henrique, o telefone tocou. Doutor, temos um problema. O tom de voz do advogado fez o sangue de Henrique gelar. O pai de Isadora entrou com uma denúncia, alegando que você sequestrou os filhos dele. Henrique fechou os olhos por um instante. A audácia daquele homem era impressionante. Isadora, sentada perto da lareira, viu quando a expressão de Henrique se fechou em pura fúria. O que ele disse exatamente? Que você os levou à força e está impedindo um pai amoroso de recuperar seus filhos? Henrique riu sem humor. Um pai amoroso? Ele quase matou essas crianças? Nós sabemos disso. Mas o tribunal precisa de provas concretas. E nós vamos dar a eles. Henrique não ia permitir que aquele homem distorcesse a verdade. Mas enquanto ele reunia todas as evidências possíveis, o pai de Isadora já estava um passo à frente. Porque naquela mesma tarde, ele apareceu na porta da casa, acompanhado de um policial. O destino de Isadora e dos bebês agora dependia de uma única decisão. O que acontecerá quando a verdade for questionada? A campainha soou com força, ecoando pelos corredores da casa. O coração de Isadora disparou. Ela sabia, antes mesmo de olhar, quem estava ali. Henrique caminhou até a porta, mantendo a postura firme. Ele já esperava algo assim. Ao abrir, encontrou o pai de Isadora ao lado de um policial uniformizado. Senhor Vasconcelos? A voz do oficial era neutra, mas firme. Sim. O pai de Isadora sorriu com uma satisfação cruel. Esse homem sequestrou meus filhos. Quero eles de volta. Agora. Henrique manteve o olhar fixo nele. Então o senhor os deixou abandonados no frio para depois alegar sequestro? O pai de Isadora apertou os punhos. Eles são meus filhos. Você não tem o direito de mantê-los aqui. O policial ergueu uma prancheta. Recebemos uma denúncia formal. Precisamos esclarecer a situação. Podemos entrar? Henrique sabia que não poderia impedir, mas ele não estava indefeso. Claro. Ele abriu o espaço e os dois entraram. Isadora segurava os gêmeos no sofá quando o pai entrou. Seu estômago revirou ao ver o olhar gélido e cruel que ele lançou. Meus filhos, ele murmurou aproximando-se. Mas Isadora se encolheu, instintivamente protegendo os bebês. Não toque neles. O policial percebeu a reação da menina e franziu o senho. Senhorita, você confirma que está aqui contra sua vontade? A sala ficou em silêncio. Isadora sentiu a respiração falhar. Ela olhou para Henrique, para a primeira pessoa que lhe ofereceu proteção de verdade. Depois olhou para o pai, para o homem que tantas vezes a fez chorar, sangrar, sentir medo. Engolindo em seco, ela se levantou devagar. Posso falar com o senhor a sós? Perguntou ao policial. O pai dela protestou. Que conversa é essa? Eu sou o pai dela. Mas o policial assentiu. Claro. Vamos até a biblioteca. Era a chance de Isadora falar a verdade. E se ela errasse, tudo estaria perdido. O que será que ela vai dizer? O destino dela e dos bebês está por um fio. A porta da biblioteca se fechou atrás deles. Isadora ficou frente a frente com o policial, sentindo o peso daquele momento. Fique à vontade para falar, senhorita. Preciso saber se você está aqui por vontade própria ou se o senhor Vasconcelos a está mantendo contra sua vontade. O coração dela martelava dentro do peito. Se dissesse qualquer palavra errada,
Seu pai levaria os gêmeos de volta para aquele pesadelo. Ela ergueu os olhos, fixando-os no policial. Não podia hesitar. Meu pai não quer proteger a mim e aos meus irmãos. O policial franziu o senho. O que quer dizer com isso? Isadora fechou os punhos. Ele nos deixou sozinhos. Não tínhamos comida, não tínhamos leite para os bebês. Eu precisei fugir porque ele... Ela parou. Sentiu um nó na garganta, mas forçou as palavras a saírem. Ele nos bate. Ele sempre nos bateu. O policial ficou sério. Você tem como provar isso? Isadora respirou fundo e subiu a manga do moletom. Os hematomas ainda estavam lá. O oficial se aproximou, observando as marcas nos braços dela. Os bebês também têm marcas? Não. Ela balançou a cabeça rapidamente. Eu sempre me coloquei no caminho. Sempre? Houve um longo silêncio. O policial anotou algo em seu caderno e olhou para ela com atenção. Você quer ficar aqui com Vasconcelos? Isadora olhou para baixo. Nunca em toda a sua vida teve escolha. Agora tinha. Sim, quero ficar aqui. O policial fechou o caderno. Vamos resolver isso agora. Na sala, o pai de Isadora esperava impaciente. Mas seu sorriso cínico desapareceu quando o policial saiu da biblioteca com a expressão séria. Senhor, precisaremos levá-lo para esclarecimentos. Que até lá as crianças permanecerão sob a guarda provisória de Vasconcelos. O quê? O homem deu um passo à frente, mas um dos seguranças de Henrique se interpôs. Se houver resistência, podemos levá-lo detido. A raiva nos olhos do pai de Isadora era palpável, mas ele não tinha saída. Olhou para a filha com puro ódio. Você vai se arrepender disso. Isadora não se encolheu, não abaixou a cabeça. Ela apenas respondeu com firmeza. Já me arrependi tempo demais de não ter fugido antes. O homem foi retirado da casa, e quando a porta se fechou atrás dele, Isadora sentiu, pela primeira vez, que estava livre. Mas o que aconteceria agora? Henrique cruzou os braços. Isso ainda não acabou. Precisamos garantir que vocês fiquem protegidos para sempre. Ele sabia o que precisava fazer, adotá-los. Mas será que Isadora aceitará essa mudança? E o pai biológico desistirá tão fácil? O silêncio que se instalou na casa de Henrique parecia irreal. Por tanto tempo, Isadora viveu com medo, sempre esperando o próximo grito, o próximo golpe, a próxima ameaça. Agora ele não estava mais ali. Mas e depois? O que aconteceria? Henrique olhou para Isadora e os bebês. Ele já sabia a resposta. Nós vamos ao tribunal. Quero garantir que vocês nunca mais precisem temer por suas vidas. Isadora o encarou com os olhos arregalados. Você quer dizer... Sim, ele assentiu. Quero adotá-los. A menina sentiu o coração parar por um instante. Ela piscou como se as palavras fossem difíceis de acreditar. Mas... nós não somos nada para você. Henrique sorriu de leve. Família não é só sangue, Isadora. Família é quem luta por você. Quem se recusa a te abandonar. Quem está aqui. Ela engoliu em seco, sentindo os olhos arderem. Por tanto tempo, ninguém esteve lá por eles. Agora, alguém queria estar. Isadora abaixou a cabeça. E se ele voltar? Se ele tentar nos tirar de novo? Henrique cruzou os braços. Então ele vai encontrar um muro intransponível. Porque agora vocês não estão mais sozinhos. Ela queria acreditar. E pela primeira vez acreditou. Semanas depois, o tribunal estava silencioso. O juiz olhou para os documentos à sua frente. Depois para Isadora e os gêmeos. Então, para Henrique. Senhor Vasconcelos, entende o compromisso que está assumindo? Sim, meritíssimo. Eu não estou apenas aceitando essa responsabilidade. Eu quero isso. O juiz olhou para Isadora. E você, jovem, concorda com essa adoção? Isadora respirou fundo.
olhou para Henrique, para o homem que lutou por eles. Depois olhou para os gêmeos dormindo tranquilos. Ela sabia a resposta. Sim, meritíssimo. Quero ficar. O juiz sorriu. Muito bem. A partir de hoje vocês fazem parte oficial da família Vasconcelos. O martelo bateu e a vida deles mudou para sempre. O tempo passou. 15 anos se foram desde aquela noite em que Henrique encontrou Isadora e os gêmeos na rua. Agora a casa Vasconcelos não era mais um lugar frio e solitário. Era um lar. O jardim estava cheio de vida. João e Miguel, antes bebês indefesos, agora eram jovens adultos. E Isadora não era mais a menina assustada de 12 anos. Aos 27, tornou-se advogada especializada em defesa da infância e juventude. Ela passou anos estudando com dedicação, motivada por um único propósito: garantir que nenhuma criança passasse pelo que ela passou. Henrique observava com orgulho. Ele a criou como sua filha e agora via o impacto que ela estava causando no mundo. O que foi? Isadora sorriu, percebendo o olhar dele. Só estou me perguntando quando foi que você cresceu tanto. Ela riu, balançando a cabeça. Você pisca e 15 anos se passam, pai. Pai. A palavra soou natural. Ela não hesitava mais ao dizê-la, e o homem que um dia tentou destruí-los, o pai biológico de Isadora, nunca mais teve uma segunda chance. Após ser condenado por maus tratos e abandono de incapaz, ele passou anos na prisão. Quando saiu, não havia mais ninguém esperando por ele. Tentou refazer a vida, mas o mundo não era gentil com homens como ele. O álcool continuou sendo sua única companhia. Nos raros momentos de lucidez, ele soube a verdade. Os filhos que ele desprezou haviam encontrado uma vida melhor longe dele. E talvez, pela primeira vez, ele soube o que era arrependimento. Na casa Vasconcelos, o jantar em família estava servido. Henrique, Isadora, João e Miguel sentaram-se à mesa, rindo e conversando sobre o futuro. Eles venceram. Eles reconstruíram o que um dia foi quebrado. E, acima de tudo, eles estavam juntos. Para sempre. O amor e a fé são as maiores forças do mundo. Elas sustentam os que perderam tudo, dão força aos que estão cansados e curam até as dores mais profundas. Amar não é apenas sentir, é decidir. É estar presente quando seria mais fácil partir. É estender a mão quando ninguém mais o faz. Henrique não precisou ser pai de Isadora e dos gêmeos, mas ele escolheu ser. Ele escolheu amar. Quantas vezes na vida nos sentimos invisíveis, sem esperança, como se ninguém se importasse, mas Deus vê. E nos momentos mais difíceis, Ele age, muitas vezes através de pessoas que jamais imaginaríamos. Pode ser um amigo, um desconhecido, um gesto inesperado. O amor de Deus sempre encontra um caminho para nos alcançar. E você, já viveu um momento em que o amor e a fé mudaram tudo? O que você achou dessa história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Se essa história te emocionou, não se esqueça de clicar no botão curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias inspiradoras. E nos diga também, de qual cidade você nos assiste? Adoramos interagir com vocês. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família com saúde, paz e felicidade. Até o próximo vídeo.